amigos, continuando essa parte mais geral, a gente vai tentar entender a natureza da norma de responsabilidade. Paulo de Barros Carvalho, ele vai defender a ideia de que, primeiro, toda norma de responsabilidade é uma escolha pré-legislativa. Então, essa questão da proximidade com o verbo da hipótese é pouco útil, porque isso já foi delimitado, já foi definido pelo legislador. Nenhum homem de direito tem razão. A ideia de que a proximidade com o fato de tributar deve ser observada, isso é basicamente uma função do poder legislativo observar. Não cabe ao estudioso do direito, segundo Paulo de Barros, fazer essa análise. Porque isso é uma questão pré-legislativa, já foi definido. Nós já sabemos quem é o responsável. Eu só abro um parênteses aqui, porque essa ideia de ligação com o fato, ele tem utilidade porque a gente pode avaliar se a ação do legislativo foi correta ou não, foi uma ação legal ou não. Tá? Por isso, a gente sempre insiste que o legislador só pode indicar como responsável, alguém que direto ou indiretamente se relaciona com o sujeito do antecedente que praticou a ação, e dois, ou alguém que direto ou indiretamente seja vinculado à parte tributária. A ideia aqui é que a gente possa avaliar se a norma está respeitando ou não a legalidade. Tá? Uma outra observação que o Paulo de Barros faz, e nessa eu discordo, pelo menos da generalidade como ele trata, ele levanta a questão de que a responsabilidade são normas sancionatórias. A ideia de que, então, colocar alguém como responsável, você está sancionando essa pessoa, está punindo essa pessoa. Obviamente, uma sanção administrativa, né? Não penal. Me lembre, não existe só sanções penais. Então, diante disso, a gente pode dizer o seguinte: o responsável, segundo o Paulo de Barros Carvalho, ele estaria sendo sancionado, estaria recebendo uma punição por algo. O problema dessa visão, no meu ver, primeiro é que confunde um pouco a ideia de tributo que decorre de um fato ilícito e a ideia de responsabilidade como decorrente de um ato ilícito. Ora, como é que eu vou tributar alguém, que no fundo é isso, o responsável é tributado, e chamar isso de sanção? Ora, o tributo não decorre de um ato ilícito. Então, eu acho esse um problema. Segundo, nem todas as denominações do CTN que chamam de responsabilidade a gente pode entender como uma sanção. A gente vai ver que alguns casos realmente são bem caráter ali de punição, né? Outros não. Bom, os que não são, obviamente, você não tem uma natureza sanatória, você tem uma natureza, sei lá, de norma administrativa, né? A gente pode entender que a norma da responsabilidade é muito uma função de direito público, é uma norma de ordem pública, né? Que visa facilitar a vida da administração, né? Agora, as penalidades, onde realmente você nota que tem um caráter de penalização, como é que a gente vai conciliar com o tributo? Bom, a gente pode pensar da seguinte forma, que nós temos dois tipos de normas, né? Uma norma primária que estabelece a obrigação por razões que o legislador entende como correta. Então, eu coloco, olha, você é responsável porque você tem certas vantagens. E a outra, uma norma sancionatória, né? Que é uma espécie de norma secundária diante de uma ação ou omissão. A norma estabelece como sanção colocar a pessoa como responsável. Então, a punição não seria pagar o tributo, mas figurar como responsável. Tá? Seria uma pequena variação, obviamente, tentando conciliar as questões. Mas é, sem dúvida, muito complicado esse pensamento de Paulo de Barros. A gente reconhece que há casos onde a legislação realmente coloca sanção e é difícil conciliar isso com a ideia de tributo como decorrente de ato ilícito. O fato é que nunca se considerou isso legal e constitucional. Tá? Por isso a gente pode dizer, não é que a pessoa esteja sendo penalizada a pagar um tributo, mas ela está sendo penalizada a ser responsável. O pagamento do tributo é algo que deriva aí como um efeito colateral, né? É importante entender que, apesar de ser uma escolha pré-legislativa, a responsabilidade, nem sempre ela vai ser
o responsável primeiro a figurar. Então, você pode ter situações onde o contribuinte começa figurando como sujeito passivo, aí acontece alguma coisa que ele sai da sujeição passiva e entra o responsável, tá? A substituição é diferente. Substituição eu já antecipadamente já faço a escolha pré-legislativa. Eu digo, olha, eu vou afastar o contribuinte e vou colocar o substituto no lugar, tá? E, obviamente, a ideia da responsabilidade ela pode ter duas causas. Uma, basicamente, arrecadatória, a grande razão da responsabilidade em todas as hipóteses é facilitar a vida da arrecadação, né? E a gente encontra, em alguns casos, uma sanção administrativa e, mais uma vez, a sanção não é pagar tributo, a sanção é figurar como responsável, no meu entender. Isso é um entendimento pessoal, porque você evita chamar tributo do responsável como decorrente de ato ilícito. Então você tem a pena, em alguns casos, você vai ter a pena de se tornar responsável. Isso daí deriva a obrigação de pagar o tributo e de fazer uma série de obrigações instrumentais, tá bom? O 128 que nós lemos no vídeo passado, e eu faço questão de reler aqui para vocês, ele trata sobre os aspectos gerais da responsabilidade. Diz o seguinte: sem prejuízo do disposto neste capítulo 5, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A gente pode identificar, então, que precisa ter lei específica para dispor sobre a responsabilidade, respeitar a hipótese de incidência, ou seja, tem que estar vinculado ao fato gerador, e uma observação, 128 fala sobre o crédito. Na verdade, não é responsabilidade sobre o crédito. O crédito é apenas um elemento da obrigação. A responsabilidade é da obrigação. Ou seja, a pessoa vai figurar como responsável na obrigação fiscal, tá? E aí vem uma questão: até onde eu posso ser obrigado como responsável a pagar? Eu prefiro defender a ideia de que a responsabilidade só alcança o tributo e não as sanções, já que a penalidade não pode ir além da pessoa do seu condenado. A questão é que esse não é um entendimento predominante. Em geral, se defende que as penalidades administrativas, por serem administrativas e não penais, são repassadas ao contribuinte, então, ao responsável, perdão. Então, pensem no contribuinte que deixou de pagar o tributo e teve uma multa. O responsável ele vai ter que pagar o tributo e a multa, porque a multa tem um caráter administrativo e não penal. A súmula 554 do STJ corrobora esse entendimento. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias e punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Então, você nota que o que a gente está aqui diante de nós é de uma súmula que consolida a ideia de que o responsável será responsável pelo tributo e pelas penalidades administrativas. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.